Então vamos lá, transformações. Transformações é o capítulo 7 do livro. Nosso objetivo básico é entender as melhorias implementadas em H264. Aliás, aqui essa frase até não está totalmente correta. A principal alteração é em relação ao uso do DCT, mas tem mais melhorias. A gente vai ver mais melhorias aí. Esse capítulo 7 é um capítulo importante. A gente vai vê-lo em duas passadas. Quer dizer, em duas aulas. Hoje e na aula que vem, 2 pontos, a gente vai estressar um pouquinho mais. Aquela mesma ideia de ir aos poucos, né? Então, basicamente o que a gente vai ver são as modificações principais de H264. Basicamente o que eu vou comentar está no capítulo 7 do livro. Então, vamos lá. Essa fórmula aqui é aquela fórmula na qual vocês trabalharam, que é a do DCT. Não tem muito segredo mais para vocês, né? Basicamente é uma fórmula que não necessariamente se aplica em blocos de 8x8, ela é genérica, e que eu vou usar para transformar do domínio de valores para o domínio de frequências. De acordo? Só que essa fórmula ela tem um problema, que é o que a gente chama de drift. Né? O que é o drift? É uma diferença de resultado na hora de decodificar. Você pega um decodificador X, um decodificador Y, e esses dois caras eles podem não dar exatamente os mesmos resultados na decodificação, principalmente porque eu tenho nessa fórmula o uso de aritmética de ponto flutuante e, mais do que isso, eu tenho números irracionais aí, né? Números irracionais que vão ter que ser truncados em determinado momento e um codec pode truncar num ponto, outro codec pode truncar num outro ponto, então certamente tem diferenças de resultado. Tudo bem? A principal modificação que a gente vai discutir hoje é a mudança dessa formulação aqui, a mudança dessa fórmula para usar só inteiros. Que é então essa mudança para a aritmética inteira. Nessa mudança, eles conseguiram construir um esquema tal que, mesmo fazendo de forma, usando apenas operações com inteiros, eu consigo fazer ida e volta na transformação, ida e volta exata, né? Pensando só na transformação, não na quantização. Né? Eu consigo fazer, mover da matriz de coeficientes, da matriz de dados para a matriz de coeficientes e fazer a volta, né, dos coeficientes para a matriz de dados. Fazer a volta exata, né? Ali sem perdas. Agora, basicamente, esse esquema de transformada inteira, que aliás eles chamam de íntegro DCT, eles têm modelos diferentes dependendo do contexto. No sentido de que se o tamanho do bloco é 8x8, vou ter uma fórmula inteira lá. Se o tamanho do bloco que eu vou transformar é 4x4, e a gente não falou ainda muito disso, né, de transformar blocos de 4x4, mas a fórmula também é diferente em relação ao de 8x8, bom, obviamente, né? E esses modelos eles também podem variar em função do que está sendo codificado, no sentido de que se aquele dado que está sendo transformado é um dado Y, ele pode ser de um jeito, se for um dado CR, pode ser de outro, tá? O padrão especifica tudo isso direitinho. Mas a principal ideia é mover a transformação do DCT por uma formulação de solos inteiros. Tudo bem? Vamos ver como é que é isso. A propósito, DCT, eu preciso fazer a lista de prova. Eu esqueci de novo de marcar isso, mas eu vou tentar marcar semana que vem, da prova P2. Mas a observação que eu queria fazer é que das 10 questões da P2, a DCT, a
sobre o DCT, foi a questão em que mais pessoas responderam corretamente. Então, acho que a metodologia aí foi boa, vamos seguir. Estou partindo do princípio que eu não tenho muito que revisar o DCT. Muito bem. Então, esse slide é um slide bastante incompleto. Eu só quero passar a ideia do que é a aritmética inteira, como vocês fizeram essa história. Nós vamos voltar a ver isso na quinta, no passo a passo que tem no livro. Tá? Mas só para dar tempo de dar uma passada pelo capítulo todo, a gente vai ver a ideia na quinta para a gente rever isso com mais calma. Essa primeira parte é o DCT por uma matriz de 4x4 sem tirar nem pôr. Tudo bem? O que é o DCT? Basicamente você vai chegar nos coeficientes e aqui estão os coeficientes em que você chegaria. Tá? Usando aquela fórmula que a gente viu 2 slides atrás. Nessas fórmulas, então, aí, aliás, fica claro, dá para lembrar, dá para mostrar com clareza, né? O número π é um número irracional, portanto, eu tenho que truncar isso em um dado momento, e dependendo da implementação, eu posso ter diferenças de valores. Né? E qual foi o pulo do gato aí para transformar disso aqui para inteiros? Tá? A ideia básica é muito simples, eles pegaram esses coeficientes, multiplicaram por um número constante, se não me engano 2,5, e vão chegar numa matriz dessa aqui. Tá? Multiplicam esses valores por 2,5 e arredondam para o próximo número inteiro. Tá? Então, basicamente, essa vai ser a matriz que eu vou usar para transformações. Na verdade, essa matriz ela não é ortogonal, que é uma propriedade importante para as transformações. Né? E uma vez que ela não é ortogonal, eles aplicam mais uma operação que é dividir por algum número específico, que vai transformá-la em uma matriz ortogonal. E essa matriz ortogonal vai ser arredondada para números inteiros. Então é um esquema muito esperto. Tá? Basicamente eles transformaram uma matriz que tinha números reais para uma matriz que basicamente só tem números inteiros. Então, por exemplo, olhando para essa matriz aqui, olhando só para essa matriz, você vai perceber que eu tenho operações, quando eu for operar isso aqui, eu vou ter multiplicações envolvendo apenas números inteiros de operação muito simples. Então, por exemplo, número 1, na verdade, nem precisa operar. Né? Menos 1 trata-se de uma troca de sinal, ou seja, trata-se da mudança de um bit de um número inteiro, que é uma operação computacionalmente muito barata. Multiplicação por 2, que é basicamente um shift, que é uma das operações mais baratas da computação. Certo? Então eu troco operações de números reais por operações de números inteiros e com inteiros baixos, inclusive, né? Operações muito simples de serem feitas. Tudo bem? E aí eu vou operar, vou chegar numa matriz inteira e vou operar no mesmo esquemão lá do DCT. Né? Que é aquela ideia de que o meu resultado é igual a essa transformação vezes a matriz vezes a transposta da transformação e daí em diante é o mesmo esquema. Vai ter uma diferença também na forma de quantização, mas eu falo isso na frente. Beleza? Nada aí? Dúvidas? É um esquema bem inteligente. Né? Então, aí tem uma curiosidade que quem propôs esse esquema de transformação em números inteiros foi um brasileiro, Henrique Malvar. Na época, ele trabalhava no Departamento de Processamento de Sinais da UNB. E foi uma das patentes mais bem sucedidas assim, da época. Hoje em dia deve ter outras, mas eu me lembro que é uma das patentes mais caras. Bom, mudando de assunto agora, né? Então, quinta
quinta a gente volta a ver isso. Quinta a gente também volta no assunto que vai ser o último aqui. Que basicamente são os dois assuntos mais complicados. Avançando então, o que mais que o capítulo apresenta como features de H264? Uma questão de quantização diferenciada. Então, quando a gente estudou o DCT, a gente falou daquelas matrizes de quantização que número inteiro indicava a qualidade do resultado final. E em H264 eu vou poder ter blocos, né, matrizes de quantização que eu defino. Então eu defino que para aquele meu vídeo, para aquele meu trecho de vídeo, eu quero usar a matriz de quantização, aquela matriz de quantização ali que foi a que eu testei, que melhor codifica aquele tipo de imagem. Tá? Aí é claro, né, que a matriz de quantização tem que ir junto com a codificação do vídeo. Tudo bem? Mas é um custo bem baixo, né, pensando em quantidade de informação. Outra coisa que parecia para a gente canônico ali, né, dogmático, que era a leitura em zigue-zague, em H264 você vai poder ter outros padrões de leitura dos coeficientes. E a razão parece meio óbvia, né? Se eu tenho, por alguma razão, um vídeo em que os coeficientes se concentram do lado esquerdo da matriz, então eu posso aplicar um modelo de leitura como aquele ali. Tudo bem? Ou se elas se concentram no lado superior da matriz, né? Eu vou fazer uma coisa espelhada em relação a isso aqui. Tombado aqui em relação, girado, rotacionado em relação a isso aqui. Tudo bem? Isso parece meio óbvio, né? E agora a gente vai basicamente falar da codificação de entropia, os 4 modelos de codificação de entropia de H264. O primeiro é trivial, o segundo e o terceiro são mais ou menos simples de enxergar, e o último, que é o CABAC, a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, e na quinta voltamos a entender um pouquinho melhor. Mas, basicamente o que a gente está falando aqui, né? A gente está falando que eu tenho aquele streaming de códigos e bits e bytes, e eu vou tentar reduzir aquela codificação. O primeiro esquema é a ideia de códigos de tamanho fixo. E aí essa ideia é meio simples de entender, né? Que imagina que eu tenho meus dados codificados, ali dentro tem uma série de headers, códigos, por exemplo, código para o bloco, macrobloco de 16 por 16. Aquele código pode ser uma coisa que aparece bastante na minha codificação. Então eu vou tentar, na prática, usar o menor número possível de bits para aquele cara lá. Então, o que é essa codificação fixa? Nada mais é do que uma tabela onde eu coloco códigos e a correspondência em string, vamos dizer assim, e aí eu pego o meu streaming de vídeo e troco as palavras que aparecem ali dentro por um código menor e uso uma tabela fixa disso. Tudo bem? Meio direto isso, né? Então, com isso eu reduzo a codificação, a tabela é fixa, talvez eu nem precise mandar essa tabela junto com a codificação. Só que é o esquema mais simples, mas também é o que gera codificações menos eficientes, né? Os próximos 2 modelos, eles são adaptativos ao contexto. Tá? Diferente do primeiro, o primeiro é fixo, pá, ponto final. Tá? Os adaptativos ao contexto, eles vão olhar para o conteúdo e tentar construir essas tabelas aqui, baseado no que ele está percebendo no conteúdo, baseado na janela de conteúdo que ele está percebendo. Bom, esse primeiro cara, ele usa uma codificação
especial, que a gente chama de Golomb, tá? Vamos dar uma lida aqui rapidinho, que eu já mostro o que é o Golomb. Né? Nesse modelo de codificação, baseado nos códigos exponenciais de Golomb, um símbolo ele é representado como um código chamado X de Golomb, que possui um número variável de bits. Tá? De forma geral, quanto menor o código, mais aquele elemento aparece na codificação. Então, vamos ver como que é o código de Golomb. E para lembrar dessa história aqui, é interessante lembrar um pouco das árvores de Ruffman. Né? A gente trabalhou, fez um exercício de árvore de Ruffman nessa disciplina. Então, imagina, vamos levar isso, vamos esquecer um pouquinho do vídeo, vamos lembrar de um texto qualquer, um arquivo TXT qualquer. No arquivo TXT qualquer, a árvore de Ruffman, a primeira coisa que ela ia fazer era contar os caracteres que apareciam mais. O caractere que aparecia mais, ele recebia um código mais curto. Tudo bem? Era essa a ideia. Aqui a ideia é basicamente parecida, só que os códigos eles vão ser num formato padronizado da seguinte forma. Né? Cada código vai ter um número fixo de zeros no prefixo, um número 1 e uma informação. E essa informação ela vai ter o mesmo número de dígitos de zeros no prefixo. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui nesses códigos. Então, o primeiro código é simplesmente 1, e aí a coisa vai em diante aí, né? 1 0 de prefixo, o número 1 que sempre acontece, né? E 0 1. Depois, com 2 zeros de prefixo, eu tenho 4 números possíveis, tá? São 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Com 3 zeros de prefixo e assim vai. Tudo bem? Qual que é a vantagem de usar isso aqui? Bom, eu vou construir uma tabela desses códigos, tudo bem? Quanto menor o código, o significado dele deve aparecer mais vezes. Qual que é a vantagem de usar isso aqui e não usar Ruffman, por exemplo? Tá? A questão é que isso aqui é muito barato para decodificar. Eu saio contando zeros, paro de contar quando encontro o primeiro 1, aí conto os próximos bits em função do número de zeros que eu contei antes. Tudo bem? Então é muito simples de decodificar esse cara. Tá? Bom, essa é a ideia dos códigos de X de Golomb. E é uma técnica, um método bem difundido pela simplicidade e pela rapidez de decodificação. A vantagem principal é que eu consigo usar códigos mais curtos para quem aparece mais vezes. Beleza, voltando aqui. Nosso próximo elemento vai ser o CA-VLC. Aliás, antes de falar do CA-VLC, acho que é importante dizer que essas codificações elas podem ser dinâmicas. Né? Eu posso ter codificações na fixa, eu tenho todo um trecho baseado numa tabela fixa. Esses caras eles podem variar as tabelas. Mas vamos lá. CA-VLC. O CA-VLC, basicamente o nome disso codificação de tamanho variável adaptada ao contexto. Né? É um método especialmente desenhado para codificar coeficientes de transformada e que o tamanho dos códigos podem variar, inclusive dependendo do que foi observado estatisticamente no contexto do vídeo. Então, é no seguinte sentido, né? Se tem um trecho de vídeo, eu estou olhando basicamente, esses caras codificam basicamente o residual. Né? Tem um trecho de vídeo e o residual daquele trecho de vídeo aparece mais ou menos sempre no mesmo formato.
que a gente está dizendo aqui é que aquelas tabelas de conversão podem ser adaptadas ao contexto do vídeo. Então o diagrama não ajuda muito, mas ajuda sim, dá para entender um pouquinho. Então imagina o seguinte, tem o meu streaming de entrada aqui, que está sendo codificado, que está tendo entropia reduzida, então basicamente o que entra são blocos. Né? O CA-VLC encoder, ele pode basicamente, baseado em estatísticas recentes do que ele está observando, usar diferentes tabelas de codificação. Tá? Então o que ele vai fazer é o seguinte, o que vai sair lá no bitstream de saída é que tabela eu estou usando, que tabela eu estou usando, aí eu vou lá naquela tabela e decodifico os bits que estão ali. Tá? E eu posso usar diferentes tabelas. Essa é a ideia do CA-VLC. Tudo bem? Dúvidas aí? De novo, é uma questão de flexibilidade, né? De novo, a gente está cada vez agregando mais flexibilidade nas codificações. O barato aqui é conseguir escolher tabelas diferentes, escolher a tabela mais adequada para aquela codificação que está acontecendo. Beleza? E o último método é o CABAC. CABAC significa codificação baseada em aritmética binária, também adaptada ao contexto. Né? E é um método baseado em aritmética binária, já vamos relembrar o que é isso, em que a probabilidade do modelo, né, a forma como o modelo se mostra em frequências de zeros e uns, vai determinar que modelo estatístico eu vou usar para codificar. Então, a primeira questão é lembrar o que é aritmética binária. Eu já falei disso nessa disciplina, e era aquela ideia de tentar otimizar a seguinte codificação. Eu tenho 3 símbolos, A, B e C. Para cada um desses 3 símbolos, eu vou atribuir um valor em binário. Tá? Quem se lembra por que aqui tem um desperdício? Vamos lá. Do parzinho 00? Isso. Elabora um pouquinho mais. É isso, mas por que então? Tem representado mais um símbolo. Basicamente eu estou usando um espaço de representação que me permitiria representar 4 símbolos para representar apenas 3 símbolos. De acordo? Então, parece besteira, né? Mas aqui eu tenho um desperdício de 25% em termos de entropia teórica. Né? E aí, basicamente, o que o CABAC vai fazer é explorar esses mecanismos aqui. Tá? Vou colocar o diagrama do CABAC para a gente se acostumando com ele. Então, uma coisa importante do CABAC é que ele olha só para zeros e uns, tá? Ele não se preocupa muito com símbolos. Então, enquanto os 3 modelos anteriores eu tinha uma tabela de conversão de símbolos para códigos, o CABAC simplesmente olha para os zeros e uns. Tá? E o CABAC, mais ou menos na mesma ideia do CA-VLC, ele vai analisar o conteúdo, dependendo do que ele percebe no conteúdo, vai escolher um modelo para o contexto e vai aplicar a codificação aritmética. A gente vai ver isso com mais cuidado na quinta-feira, mas é basicamente aquela ideia
que a gente discutiu algumas semanas atrás já, né? Já faz tempo. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar essa entrada, vai converter para uma base binária, por uma base de tamanho 3. Aqueles dados ele vai transformar em binários, e aí os binários é que ele vai codificar e reduzir. Tá? É um esquema bem esperto, bem inteligente, a gente vai ver um pouquinho mais de cuidado aí, né? Bom, mas de novo, na codificação CABAC, eu olho do contexto, a mesma ideia do KVLC, tá? Só que enquanto o KVLC trabalha com símbolos e códigos, o CABAC vai fazer isso só no esforço de olhar para os números binários. Dúvidas? Então vamos parar por aqui nesse ponto, vamos ver 2 vídeos para a gente dar uma acordada aí, e cenas no próximo capítulo na quinta. Basicamente a gente vai ver o passo a passo que está no livro de como é feita aquela transformação inteira e como que o CABAC se vira para reduzir essas codificações. Beleza? Joaquim. Então, vamos lá.